Vamos lá, pessoal. Nessa aula aqui, ou nessa mini aula, eu gostaria de, ainda antes de entrarmos nos princípios, apresentar a vocês. Vamos colocar assim, a alocação normativa mais importante, ou onde que há o direito notarial, ou onde que essa atividade notarial tabelião de notas, o registros públicos, qual é a alocação normativa dessa função pública em sentido amplo, dentro da atual ordem jurídica brasileira. Então, é uma aula que eu vou referenciar esses principais diplomas. Se você tiver papel e caneta na mão, anote isso, porque esses são aspectos, por exemplo, que quando nós estamos iniciando, a gente meio que vai descobrindo sozinho. Mas eu quero tentar criar aqui uma ordem cronológica e de nível de importância com dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que estarão muito presentes durante a tua caminhada, especialmente agora nesse início, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. A princípio, então, e por ordem de relevância, vamos começar com a Constituição Federal de 88 e com o principal dispositivo, ou onde que o notário e o oficial de registros públicos ele é referenciado dentro do texto constitucional. E aí nós temos como uma unanimidade e como o dispositivo mais importante, do qual vai sair todo o grupo de leis ou de normas que vai regulamentar a base de estrutura, desde a delegação, que é a transferência do exercício da atividade, até a forma de delegação, os requisitos formais, os requisitos específicos para ingresso na atividade, tudo vai basicamente sair desse dispositivo, o artigo 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. E aqui, meninos e meninas, eu já chamo a atenção para um aspecto bastante específico do direito notarial e registral. Percebam que o artigo 236 fala: os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. E se não tivermos cuidado com essa premissa, podemos já incorrer no primeiro equívoco conceitual ou de alocação topográfica do notário e do registrador. Porque quando a Constituição fala em serviços, isso te induz a pensar numa ideia de serviço público, o que não estaria errado. Porque, de fato, tanto a atividade notarial quanto a registral, elas estão dentro de um conceito, mas de um conceito de serviço público em sentido amplo e não de serviço público em sentido estrito. Tudo bem que essa parte aqui a gente ainda vai estudar lá no direito administrativo, e é ela que nos explica, ou é nela que a gente se alimenta para entender, e daí porque o diálogo, mais uma vez, serviço público em sentido estrito, do ponto de vista do direito administrativo, a gente está falando em um serviço público que gera algum tipo de utilidade, ou é um serviço público que, de certa maneira, ele coisifica, ou ele entrega algo ao usuário, do ponto de vista de uma utilidade pública, um serviço de abastecimento e coleta de resíduos sólidos, esgotamento sanitário, fornecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, serviços públicos em sentido estrito. A atividade notarial registral, ela se insere numa ideia de serviço público em sentido amplo. Por quê? Porque em sentido estrito não há efetivamente uma entrega uti universe, ou seja, de maneira generalizada, a uma prestação positiva. A atividade notarial registral não entrega uma prestação positiva de maneira regular e de forma indistinta a todo e qualquer usuário. Não. Ela entrega essa prestação, mas que não é uma utilidade, não é uma coisa, não é um fornecimento de algo útil em nível de um serviço prestado, mas ela se consubstancia numa atividade intelectiva, jurídica.
O trabalho ou o exercício da função notarial registral é essencialmente técnico do ponto de vista de uma operação de raciocínio jurídico e de instrumentalização de certos atos e negócios, a fim de que eles preencham os requisitos legais e que o seu interessado, ou a parte que rogou pela prática do ato ou pela lavratura da escritura pública, com esse documento ou com esse instrumento, consiga atingir o fim último, consiga atingir o seu objetivo e interesse privado, que pode ser tanto a transferência da titularidade de um bem, como a emancipação de um filho, como, por exemplo, a lavratura do assento de nascimento daquela criança que acabou de nascer. É dizer que, enquanto um serviço público em sentido amplo, tanto a atividade notarial quanto a registral, ela não se enquadra nesse conceito micro ou nesse conceito específico de um serviço prestado pelo Estado ou por uma pessoa jurídica de direito público ou privado, mas em nome do Estado, num viés de uma prestação, de uma coisa que vai ser prestada de maneira universal a todos. Daí porque esses serviços públicos em sentido estrito, eles estão relacionados a serviços e prestações a rigor de maneira genérica ou generalizada. São serviços relacionados a aspectos essenciais da vida da sociedade. Não dependem de uma rogação específica, como regra. Enquanto que os serviços notariais de registros, eles se inserem nessa ótica de é um serviço público em sentido amplo, porque a titularidade originária é do Estado, que não transfere a titularidade para o particular, o pretenso delegatário, mas o seu exercício. Os serviços notários de registros serão exercidos em caráter privado, por ato de delegação do poder público. Percebem? Então, esse conceito inicial e fazermos essa diferenciação nos ajuda a compreender a natureza jurídica, tanto da função notarial quanto da própria atividade registral. Qual? Natureza jurídica híbrida ou mista. Por quê? Porque conjuga regras tanto de direito público quanto de direito privado. A concessionária que presta um serviço de distribuição, de fornecimento de energia elétrica ou de tratamento de esgoto, ela pode ser ali uma pessoa jurídica de direito privado, mas o sistema de regras ou as regras que regulam essa atividade do concessionário, do permissionário, que está atuando lá na prestação de um serviço para a coletividade, essas regras são de direito público, leis específicas que tratam da forma de resolução dessa concessão, das sanções. Não há incidência de direito privado ali. Para o notário registrador, eu tenho essa particularidade. O fato dele dialogar, ou dele transitar, tanto no privado quanto no público, deixa ele dentro desse terceiro gênero. E por isso que ele não pode ser considerado um serviço público em sentido estrito. Então, a sua alocação, apesar de um serviço notarial de registros, nessa ideia de uma função pública, ou de um serviço público em sentido amplo, ele tem uma alocação própria. Ele é ele busca ser esse ramo, ou essa faceta do direito apartada do direito administrativo e também apartada do direito civil, do direito privado, como sendo algo independente, mas que ao mesmo tempo vai ter toques tanto no direito público quanto no direito privado. Esse é o dispositivo normativo maior para entendermos para começarmos a entender o serviço notarial registral. É daqui que vai sair o Estatuto dos Notários Registradores. Então, peguem a ementa da Lei 8.935 de 97. Regulamenta o artigo 236 da Constituição. Então, a partir disso, quando formos enfrentar a Lei 8.935, você começa a compreender o porquê de certos conceitos. O porquê que ele vai, por exemplo, ser exercido em caráter privado e vai ter gestão administrativa autônoma e própria por sua conta e risco, e ao mesmo tempo lá na fiscalização, quando ele infringir alguma das regras
proibitivas, ou quando não cumprir com um dos seus deveres, ele é submetido a um processo disciplinar. Aspecto próprio do servidor público em sentido estrito. Ora, se não é serviço público em sentido estrito, então o notário registrador é servidor público? Não. Ele é um agente público em sentido amplo, mas que não se enquadra nem no conceito de servidor público em sentido estrito e nem no de jurista privado. Ele é um terceiro gênero. Mas quando infringe uma regra, um dever legal, ou quando comete uma infração, ele se submete quase que às mesmas regras de apuração de infração disciplinar aplicáveis a um servidor público. Percebem toda essa característica? É importante a gente já começar a visualizar essa alocação diferenciada do notário e do registrador, ou da função notarial, ou do serviço notarial e do serviço registral, para que, tão logo essas particularidades comecem a aparecer, seja nos princípios ou seja no exercício da própria atividade, isso não pareça uma coisa aleatória, mas que tem, sim, um sentido de ser, tem uma justificativa. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.